Cachorro Caramelo chorou ao ver uma idosa levando seu filhote embora. Au au, devolva meu filhote. O que era para ser uma manhã comum no vilarejo virou cena de comoção. No meio da feira, o cachorro Caramelo, conhecido por todos por sua lealdade e olhar sereno, começa a latir desesperadamente ao ver uma senhora de cabelos brancos caminhando apressada com seu filhote nos braços. Os feirantes param. As rezadeiras fazem o sinal da cruz. Os olhares se cruzam. Será que ela está levando o filhote à força? Ou o salvou de algum perigo? O que realmente está acontecendo? Se você quer saber a verdade por trás dessa história emocionante, já deixa o like, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada detalhe dessa jornada que vai mexer com o seu coração. Uma vila cheia de tradições. Um cachorro que protege mais do que apenas a praça. Uma senhora com um passado que ninguém conhece. Um filhote dividido entre dois mundos. E uma busca que vai revelar laços mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Fique com a gente. A história está só começando. Era uma manhã abafada no vilarejo de São Bento das Águas, sertão nordestino, quando o inesperado aconteceu. O sol já começava a castigar as pedras da praça central, e o cheiro de milho cozido se misturava ao de tapioca fresca, vindo das barracas da feira que, como toda quinta-feira, agitavam o coração da cidadezinha. Os vendedores gritavam suas ofertas, as senhoras discutiam preços de quiabo e feijão verde, e crianças corriam entre as pernas dos adultos. Tudo seguia como sempre. Até que um latido, seco e desesperado, rompeu o barulho da rotina e virou todos os rostos na mesma direção. No meio da feira, o Caramelo, um vira-lata conhecido por todos, corria com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Suas patas batiam no chão quente como se estivessem queimando, mas ele não parava. Seus latidos não eram de brincadeira nem de aviso, eram latidos de dor. No colo de uma senhora de vestido florido e cabelos brancos bem presos com grampo, balançava um filhote pequeno, da mesma pelagem dourada de Caramelo. O filhote olhava para trás, assustado, com os olhinhos ainda meio opacos de tão novo. O coração do cão apertava a cada passo que a mulher dava, se afastando dele. As pessoas pararam. Uma mulher deixou um pacote de pães cair. Um menino largou o pirulito que tinha na boca. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que aquele não era um latido comum. Havia algo naquele grito que pedia atenção. Com a língua de fora e o rabo entre as pernas, Caramelo se colocou entre as pernas da multidão, tentando seguir a mulher, que já dobrava a esquina da Rua da Matriz. Caramelo sempre foi mais do que um cachorro para o povo de São Bento. Ele nunca teve um dono fixo. Foi criado por todos. Dormia debaixo do coreto, ganhava pão dormido da padaria, tirava soneca na sombra do mercadinho e comia restos dos restaurantes. Quando uma criança chorava, ele se aproximava e deitava por perto. Quando alguém caía na rua, era o primeiro a latir até aparecer ajuda. Um verdadeiro guardião de patas sujas e coração limpo. Ninguém sabia ao certo de onde ele tinha vindo, mas há 3 meses, ele apareceu com um pequeno filhote no canteiro ao lado da farmácia. Alguns dizem que o achou perdido. Outros juram que a mãe foi embora e ele assumiu o papel. O certo é que ele cuidava daquele filhotinho como se fosse sangue do próprio sangue. Levava a comida até ele, dormia colado ao pequeno e não deixava ninguém se aproximar com mais intenções. Era o centro do mundo de Caramelo. E agora, ali estava ele, vendo seu mundo sendo levado nos braços de uma desconhecida. Naquela esquina, ao dobrar e sumir da vista da feira, a senhora caminhava rápido, ofegante, como se fugisse de alguma coisa. Tinha o olhar fixo adiante e um brilho estranho no rosto, não de medo, mas de urgência. Nos braços, o filhote tremia, quieto. E Caramelo, com as patas esfoladas pelo chão quente, continuava tentando alcançá-la. Seu peito arfava com dor. Não era apenas cansaço físico. Era o sentimento de perda, de impotência. Ele parou no meio da rua, olhou para os lados como quem tenta entender o que acabou de acontecer e, sem ninguém para traduzir sua angústia, soltou um uivo longo, baixo, triste. Não era um choro humano, mas todo mundo entendeu. Alguns moradores se aproximaram dele, tentando acalmá-lo.
Dona Zuleika, a costureira, ajoelhou-se e estendeu a mão. Mas Caramelo não queria carinho. Ele queria respostas. Queria o filhote. Naquele dia, o sol parecia ainda mais forte, e a feira não voltou a ser a mesma. Todos murmuravam. Uns diziam que a senhora era uma ladra de cães. Outros achavam que o filhote estava abandonado e ela o resgatou. Mas ninguém sabia dizer quem ela era. Não era do vilarejo. Não era vista ali antes. Caramelo passou o resto do dia parado na esquina onde a mulher sumira. Por horas, ficou ali, atento a cada barulho, a cada movimento, esperando que ela voltasse. Não comeu, não bebeu, não se deitou. O povo, comovido, deixou vasilhas com água e comida, mas ele não tocou em nada. À noite, deitou-se perto da farmácia, no lugar onde costumava dormir com o filhote enroscado em seu pescoço. O vento quente balançava as folhas das árvores, mas o calor não trazia conforto. Caramelo tremia, como se sentisse frio por dentro. Era a primeira noite sem o pequeno. Enquanto isso, a senhora se abrigava em uma casa simples na rua dos fundos da vila, um pouco afastada do centro. Era uma construção antiga, de portas azuis descascadas e cheiro de ervas secas. Dentro, ela preparava um leite morno em um pires e colocava no chão. O filhote ainda estava quieto, assustado. A senhora acariciava as suas orelhas com doçura. Murmurava palavras suaves, como se pedisse desculpas sem dizer diretamente. Havia tristeza no gesto dela, mas também ternura. No dia seguinte, Caramelo despertou antes do sol. Foi até a praça, farejou o ar, depois seguiu para os arredores do vilarejo. Andou pelas ruas de terra, foi até o campo onde os meninos jogavam bola, passou pela casa da bezedeira e até pelo açude seco. Nenhum sinal. Nenhum cheiro familiar. Dona Zuleika o viu de longe e decidiu segui-lo. Pegou sua sacola de pano, colocou água, pedaços de carne e saiu atrás do cão. O dia passou, e Caramelo parecia incansável. À tarde, ele chegou perto da Rua dos Fundos, onde a velha casa azul se escondia atrás de um muro baixo. Sentiu algo. O rabo parou. As orelhas se ergueram. Chegou perto do portão. Cheirou. Parou. De dentro da casa, o filhote latiu, fraquinho. Caramelo deu um passo atrás. A senhora apareceu na porta, o rosto calmo, mas atento. Olhou nos olhos do cachorro. O tempo parou por um instante. Não havia raiva, nem medo. Apenas reconhecimento. Caramelo não avançou. Apenas observou. O filhote correu até a porta, feliz. A senhora se abaixou, segurou-o com firmeza e deu um passo para trás. Caramelo, então, se sentou. Seus olhos estavam marejados, mas ele permaneceu ali. Firme. Esperando. E pela primeira vez, a senhora falou com ele. Você veio atrás dele, não foi? Eu achei que estava sozinho. Eu não sabia que ele tinha alguém. O filhote latiu outra vez, ansioso. Caramelo não moveu um músculo. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer latido. Na manhã seguinte, o vilarejo despertou com a lembrança do latido angustiado do Caramelo. A feira já tinha sido desmontada, as barracas recolhidas, mas o assunto ainda fervilhava entre os moradores como água em chaleira no fogo alto. A velha Dona Antônia, sentada em seu banquinho de madeira na varanda, abanava o rosto com um leque de palha e murmurava para quem passasse: "Vê aquele filhote que ele cuidava." O bichinho chorou tanto. Foi como ver um filho sendo levado à força. Aos olhos da comunidade, Caramelo não era mais apenas um cachorro de rua. Era um símbolo de companheirismo, de lealdade. E agora, com seu filhote levado por uma estranha, o vilarejo todo parecia sentir a perda junto com ele. Caramelo, por sua vez, não se afastou da casa azul. Passou a noite ao lado do portão, deitado entre as pedras irregulares da calçada, atento a qualquer movimento dentro da casa. O latido do filhote, suave e agudo, ecoava vez ou outra, aquecendo o coração do cão, mas também alimentando seu conflito.
Ele sentia que seu pequeno estava vivo, mas também notava que algo havia mudado. O filhote não chorava mais como antes. Talvez estivesse se acostumando. Talvez estivesse bem. E era essa possibilidade que doía mais do que tudo. Dentro da casa, a senhora do vestido florido observava tudo pela janela. O tempo parecia escorrer devagar nas paredes amareladas, onde quadros antigos e cortinas de renda pareciam ter parado no tempo. Ela preparava o café com cuidado, cada movimento meticuloso, como se seguisse um ritual. Quando terminou, levou um pires com leite para o filhote, que abanou o rabinho e lambeu o líquido com vontade. Sentou-se na cadeira de balanço, pegou um caderninho de capa de couro gasto e o abriu. Lá dentro, letras miúdas e precisas descreviam nomes, datas, pequenas histórias. Era um caderno de memórias, onde ela escrevia fragmentos da vida. Escreveu ali, com caneta de tinta azul: hoje encontrei um filhote. Achei que estivesse perdido. Trouxe comigo. Ele me lembra alguém que perdi há muitos anos. Seu cheiro, seu jeito de dormir encolhido. Não sei se fiz certo. Um cão o seguiu. Acha que é pai? Não sei. Mas ele está ali, me olhando, esperando. Lá fora, Caramelo se levantou. Estava faminto, exausto, mas firme. O sol começava a esquentar, e Dona Zuleika apareceu novamente, trazendo um pouco de arroz com fígado num pote de margarina reaproveitado. Colocou ao lado dele com cuidado, mas ele não comeu. Você não vai se afastar, né? Disse a costureira, sentando ao lado do cão. Eu também entendo isso. Já perdi coisa demais nessa vida. Ela ficou ali em silêncio, acompanhando o silêncio dele. Horas depois, o portão rangeu. A senhora surgiu. Usava agora um vestido simples de algodão azul. Carregava uma bacia com roupas molhadas. Fingiu não olhar para Caramelo, mas ele estava ali, firme. Ela estendeu as roupas num varal improvisado entre duas árvores e, ao terminar, parou diante do cão. Seus olhos buscavam alguma palavra. Mas era difícil falar com um animal que, de algum modo, parecia entender mais do que muitos humanos. Você quer ele de volta? Perguntou, quase num sussurro. Ele tá bem, sabe? Eu cuidei e pensei que estava sozinho. Caramelo não moveu nada além dos olhos. Profundos, escuros, úmidos. A senhora suspirou, hesitou, e voltou para dentro. Naquele fim de tarde, uma nova figura apareceu na trama silenciosa da Casa Azul. Um menino, de uns 10 anos, descalço, com a camisa rasgada e um boné surrado, aproximou-se devagar. Seus olhos buscavam algo, e ao ver Caramelo ali, parou. Ele é seu? Perguntou, agachando-se. Você tá cuidando da casa? Ou tá esperando alguém? O cachorro apenas encarou o menino. Um vento leve soprou, levantando poeira e folhas secas. Eu tô procurando minha avó. Me disseram que ela mora numa casa azul, aqui pros lados de trás da vila. Não conheço ela. Minha mãe contou dela uma vez, antes de ir embora. Caramelo inclinou levemente a cabeça. O menino se aproximou do portão, e como se o universo quisesse que tudo fizesse sentido naquele momento, a senhora abriu a porta. Os olhos dela encontraram os do menino. Uma tensão tomou conta do ar. Ela deu um passo, depois outro. O menino recuou, desconfiado. Como é seu nome, meu filho? Ele hesitou. Me chamam de Dito. Mas acho que o nome todo é Benedito. Minha mãe falava que minha avó se chamava Laurinda. A mulher ficou imóvel. Como se o tempo tivesse parado. Seus olhos se encheram de água. Ela abriu o portão devagar e se abaixou diante do garoto. Sou eu. Eu sou Laurinda. O menino não reagiu. Ficou parado, como se não soubesse o que fazer com aquela revelação. Caramelo, deitado, apenas observava. Tinha o olhar de quem entende que algo importante estava se revelando. A senhora o abraçou devagar. O menino, relutante no início, cedeu.
Encolheu-se no colo dela como se esperasse aquele abraço há anos. Dito passou a tarde com Laurinda. Comeu bolo de fubá, ouviu histórias, viu o filhote e até brincou com ele. O ambiente da casa parecia diferente com a presença do menino, mais vivo, mais leve. Quando a noite chegou, Laurinda preparou um lugar para ele dormir e, pela primeira vez em muitos anos, adormeceu com um sorriso nos lábios. Lá fora, Caramelo permanecia. Sabia que o filhote estava seguro. Mas ainda não conseguia se afastar. Durante os dias que se seguiram, Laurinda passou a deixar a porta entreaberta. Não convidava o cão diretamente, mas também não o impedia. Ele se aproximava, cheirava o limiar da entrada, mas voltava para a calçada. O filhote vinha até ele, lambia seu focinho, abanava o rabo. Era claro que ainda o reconhecia. Mas a ligação com Laurinda também crescia. Caramelo vivia agora dividido entre dois mundos, o instinto de proteger e a necessidade de aceitar. Sabia que não poderia obrigar o filhote a voltar. Mas também não sabia como deixá-lo. Numa manhã nublada, Laurinda saiu com um pano na cabeça e uma xícara de chá na mão. Sentou-se na escadinha e olhou Caramelo com um misto de gratidão e dúvida. Eu queria que você entrasse. A casa é grande. Ele pode ter os dois. Você e eu. Não precisa escolher. Caramelo se aproximou, devagar. Chegou até os degraus e sentou-se. A mulher estendeu a mão, e pela primeira vez ele a cheirou com calma, aceitando o gesto. Dito apareceu, segurando o filhote no colo. Ele pode ficar com a gente, não pode, vó? Laurinda sorriu. Ele já faz parte. Naquele momento, Caramelo percebeu que algo tinha mudado. A dor ainda existia, mas agora havia espaço para o recomeço. Ele não tinha perdido o filhote. Tinha ganhado uma família. O vilarejo de São Bento das Águas acordava devagar naquele novo domingo. O céu amanhecia pintado de tons alaranjados, como se a própria natureza tivesse decidido contribuir para o momento de mudança que todos, de alguma forma, já sentiam. Nos últimos dias, a presença do cachorro Caramelo na porta da Casa Azul se tornará assunto comum, e o povo do vilarejo, ainda comovido pela cena da feira, agora sussurrava histórias de redenção, de encontros, de perdão. Laurinda, a senhora de vestido florido, já não era vista com desconfiança. Agora era chamada de Dona Laurinda e respeitada como parte do tecido da comunidade. Enquanto isso, a Praça Central, que durante anos serviu de abrigo para Caramelo e de coração pulsante para o vilarejo, estava prestes a passar por uma grande transformação. O prefeito havia anunciado que um grupo de jovens arquitetos voluntários viria da capital para reformar a praça e torná-la um centro comunitário moderno. Era uma iniciativa bonita, financiada por um projeto cultural estadual. Haveria bancos novos, coreto restaurado, uma pequena biblioteca pública, iluminação adequada e até um espaço para atividades com crianças e idosos. Mas nem todo mundo estava animado. Dona Zuleika, sentada na calçada em frente à sua casa, costurava retalhos em silêncio. Seu rádio antigo chiava uma música de sanfona, mas ela não cantava. Quando soube da reforma, seu primeiro pensamento foi em Caramelo. Aquela praça não era só um lugar para ele dormir. Era seu território, seu refúgio, seu lar. Era ali que ele criou o filhote. Era ali que ele observava a vida do vilarejo se desdobrar todos os dias. Pior, da casinha de madeira improvisada que ficava debaixo do coreto, feita com tábuas velhas e coberta com panos doados por moradores, seria demolida. Ali era onde Caramelo se recolhia nas noites de chuva e onde o filhote deu seus primeiros passos. No dia seguinte, o grupo de voluntários chegou. Eram jovens empolgados, com pranchetas nas mãos, camisetas do projeto social e sorrisos otimistas. Um deles, um rapaz alto e de barba rala chamado João Marcos, se destacou. Ele parecia realmente interessado na história do lugar, e assim que soube do cachorro e da sua casinha, fez anotações no seu caderno. Durante a primeira reunião com os moradores, na igreja de São Bento, muitas mãos se levantaram. Algumas elogiavam a iniciativa, outras questionavam a modernização. Mas quando o nome de Caramelo foi mencionado, a sala se aquietou.
Dona Zuleika, com sua voz firme, se levantou. Com todo respeito, essa praça é dele também. A casinha pode parecer feia para os olhos de quem não conhece, mas para esse cachorro, ela é lar. Ele não pediu muito, só um canto para viver. Se vocês querem mudar tudo, precisam encontrar um jeito de não arrancar a história dele junto com os bancos velhos. João Marcos anotou tudo. E pela primeira vez, falou com sinceridade. A proposta é construir um espaço novo sem apagar o que existe. Podemos adaptar a reforma para manter um abrigo para ele. Não queremos que ninguém perca seu lugar. O murmúrio na sala foi de aprovação. Na manhã seguinte, Caramelo, como sempre, caminhava lentamente até a praça. Agora, porém, fazia o trajeto acompanhado. O filhote corria ao seu redor, animado com o novo espaço que descobria a cada passo. Laurinda também passou a andar mais, levando o menino Dito até a praça para brincar e socializar. O menino, antes arredio e calado, agora se envolvia com outros garotos da vila, jogando bola, soltando pipa e até ajudando na biblioteca improvisada que estava sendo montada no antigo prédio do armazém. A praça virou um canteiro de obras e de sonhos. Entre cimento, latas de tinta e risos de crianças, nasceu também um pequeno conflito. Um dos voluntários, um rapaz chamado Felipe, não via com bons olhos a permanência de um cachorro de rua no meio do novo espaço. Achava anti-higiênico e impróprio para um lugar que, segundo ele, deveria ser o moderno e limpo. Propôs, discretamente, que Caramelo fosse levado para um abrigo municipal. Quando João Marcos soube da ideia, ficou furioso. Ele é parte dessa comunidade. Se tirar ele daqui, arranca um pedaço da identidade do povo. Mas Felipe insistia. Disse que, se Caramelo era tão importante, que alguém o adotasse e o levasse para casa. Que ele não deveria circular solto. João Marcos tentou explicar, mas a tensão se formou. O clima entre os voluntários ficou pesado. Enquanto isso, o filhote começava a se adaptar a dois mundos. Passava parte do dia com Caramelo na praça e outra parte na Casa Azul, brincando com Dito, que agora o chamava de Nino. Laurinda também parecia mais viva. Recolhia ervas no quintal, escrevia no seu caderno de memórias e até passou a ensinar receitas antigas para algumas mulheres da vila. Mas o equilíbrio era delicado. Numa tarde de vento forte, quando as obras estavam avançadas e o novo coreto já ganhava forma, Caramelo encontrou a sua casinha de madeira demolida. Restavam apenas as tábuas empilhadas e um saco de cimento jogado por cima. Ele andou em círculos ao redor do espaço, farejou o chão, empurrou os escombros com o focinho e, por fim, deitou-se ali mesmo, sobre as sobras. Dona Zuleika, ao ver a cena, se apressou até João Marcos e exigiu uma explicação. Foi o Felipe. Ele mandou tirar tudo hoje de manhã, sem avisar. Não era o combinado. No dia seguinte, uma roda de moradores se reuniu para defender Caramelo. A ideia de um abrigo digno para ele ressurgiu com força. João Marcos se desculpou pela falha e prometeu resolver a situação. Mas Felipe, ao saber do rebuliço, confrontou o grupo, dizendo que um animal não podia ter mais direitos que uma pessoa. Foi Laurinda quem interveio. Chegou devagar, com o filhote nos braços e Dito ao seu lado. Esse cachorro não é só um animal. Ele ensinou a esse menino o que é amor. Ele me ensinou a olhar para o mundo de novo. E se vocês não conseguem ver valor nisso, talvez estejam reformando o lugar errado. As palavras dela calaram fundo. E no dia seguinte, as obras pararam por um momento. João Marcos, junto com alguns moradores e crianças da vila, organizou um mutirão para construir uma nova casinha para Caramelo. Usaram madeira reaproveitada, tinta doada, e o fizeram com capricho. Era uma casinha com telhado firme, almofadas velhas lavadas, e até uma placa "Lar de Caramelo, patrimônio da vila". Caramelo cheirou o novo abrigo por um bom tempo. Entrou devagar. O filhote pulou atrás dele e deitou ao seu lado. Era diferente, mas tinha cheiro de casa. Mais tarde, uma das voluntárias pendurou no muro da praça um cartaz com uma frase escrita à mão: "A praça é do povo. E o povo também tem patas, rabos e corações fiéis". Felipe não voltou mais.
Na noite da inauguração da nova praça, o vilarejo se reuniu com orgulho. As luzes foram acesas, o coreto recebeu sanfoneiros, crianças dançavam ciranda e o cheiro de bolo de milho e cuscuz tomava conta do ar. Dona Laurinda levou bolinhos de goma, Dito corria atrás de balões coloridos e o filhote, agora oficialmente chamado de Nino, subia e descia os degraus da casinha nova. Caramelo, sentado à sombra de uma árvore, observava tudo em silêncio. Seus olhos percorriam a praça, os rostos conhecidos, o coreto novo, a casinha dele e por um instante, fechou os olhos, como quem agradece sem precisar dizer palavra. Ele havia perdido algo. Mas tinha ganhado. Mas tinha encontrado seu lugar. A vida em São Bento das Águas seguia num ritmo novo, mas ainda guardava aquele ar sereno de interior. Desde a reinauguração da praça, o vilarejo ganhará novo fôlego. As crianças agora liam livros emprestados na biblioteca comunitária. Os idosos faziam rodas de conversa sob as sombras das árvores e Laurinda organizava pequenos encontros de chá com bolo na varanda de sua casa. Dito passava as tardes com o filhote Nino e, frequentemente, com Caramelo, que agora dividia sua atenção entre a praça e a Rua dos Fundos, onde Laurinda morava. Com o tempo, Caramelo se acostumou com a casinha nova. Era diferente da antiga, sim, mas aos poucos passou a aceitar o conforto do colchão macio, da vasilha de barro pintada com seu nome e do carinho dos moradores que se revezavam para deixá-lo alimentado. Ainda assim, mesmo com todo esse cuidado, Caramelo mantinha os hábitos antigos e percorria a vila todos os dias, visitando os lugares de sempre, como se estivesse patrulhando o território ou garantindo que nada havia mudado demais. Foi numa dessas manhãs, durante um passeio pela rua do Açude, que Caramelo notou algo estranho. O céu estava encoberto, mais do que o habitual, e o ar tinha um cheiro diferente. As galinhas da Dona Nena estavam recolhidas, o galo não cantava como de costume, e o vento sussurrava de forma inquietante pelas frestas das janelas. Ele olhou para o horizonte e viu nuvens densas, se acumulando lentamente, como se costurassem uma ameaça invisível. Voltou correndo para a praça. No centro da vila, os moradores começaram a comentar. Vai chover forte. A rádio já avisou que a barragem tá cheia. Nunca vi o céu assim, disse o seu Elias, antigo pescador do Rio Seco. É a cheia que vem. E quando ela vem e não pergunta quem tá preparado. Dona Zuleika já colocava panos na janela e retirava seus trabalhos de bordado da varanda. Laurinda, atenta aos sinais, recolheu o varal, trancou as portas de madeira e chamou Dito para dentro. Na praça, Caramelo correu até a casinha. Nino o seguiu, mas antes de entrar, olhou para a rua como se sentisse que algo grande estava por vir. Os ventos aumentaram. As árvores começaram a se curvar e um trovão, grosso e assustador, cortou o céu. Naquela noite, a tempestade caiu com força. Raios iluminavam as paredes da igreja, e trovões ecoavam pelas serras ao redor. A água invadia as calçadas, escorria pelas ruas de terra, e o velho açude, há anos seco, começou a engolir água como se fosse um poço sem fundo. Era como se o sertão estivesse se lembrando de sua natureza selvagem. A casinha de Caramelo resistia bem, mas a praça começava a encharcar. A água já atingia o canteiro central, e o vento derrubou um dos postes de iluminação recém-instalados. Na Casa Azul, Laurinda acendeu velas, ajeitou os panos nas janelas e apertou Dito contra o peito. Vai passar, meu filho. Tempestade é só uma visita barulhenta. Ela entra, assusta, mas depois vai embora. Dito, assustado, abraçou Nino e escondeu o rosto no pescoço do filhote. Enquanto isso, Caramelo rosnava baixo, atento aos sons de fora. Ele farejava o ar e se agitava. Sabia que a chuva forte era perigosa, mas havia algo a mais. Algo no vento. Um cheiro. Um instinto. Com um salto, saiu da casinha e correu em direção ao açude. A água estava subindo. Na beirada, uma pequena cerca de madeira se partia aos poucos. Um som baixo, de animal em apuro, ecoava perto dali. Era um bode preso na lama. Caramelo se aproximou, latiu forte, mas o animal estava preso demais. Caramelo tentou cavar com as patas, puxou com os dentes o cordão enrolado no pescoço do bode.
Estava desesperado. Foi então que João Marcos apareceu, com capa de chuva e lanterna na mão. Caramelo? O que você tá fazendo aí? Meu Deus! O rapaz correu, viu o animal, entendeu. Juntos, homem e cachorro conseguiram libertar o bode. João Marcos o levou para o estábulo comunitário e, antes de ir embora, ajoelhou-se diante de Caramelo. Você salvou ele. De novo. Você sempre sabe. Caramelo sacudiu o corpo, espirrando água e lama, e correu de volta para a praça. Mas o que ele não esperava era o que encontraria por lá. Um dos galhos da árvore central havia caído. E com ele, parte da estrutura da casinha foi atingida. Nino, que saíra brevemente da Casa Azul durante um descuido de Dito, estava lá. Tentando voltar para dentro do abrigo, mas preso entre os escombros. Caramelo latiu alto. Correu até o filhote, tentou puxá-lo, mas a viga era pesada demais. Os moradores começaram a se juntar, atraídos pelos latidos. Laurinda chegou correndo, os pés descalços na lama, o rosto pálido. Dito vinha logo atrás, soluçando. Tira ele daí, por favor. Foi o que se ouviu de todos os lados. Seu Elias, João Marcos, Dona Zuleika e até o padre da vila uniram forças para levantar a viga. Enquanto isso, Caramelo não saía de perto, lambendo o focinho do filhote, tentando acalmá-lo. Depois de minutos de tensão, conseguiram. Nino foi retirado com arranhões leves, e embora assustado, estava bem. O povo aplaudiu, alguns choraram, e Caramelo se deitou no chão, ofegante, mas aliviado. A tempestade passou naquela madrugada. Quando o sol finalmente surgiu, as poças refletiam os tons dourados da manhã, como se quisessem lembrar que depois da escuridão sempre há luz. A praça estava coberta de galhos, folhas, pedaços de madeira e lama. Mas ninguém parecia preocupado com isso. Todos estavam ali, vivos, juntos. No dia seguinte, a vila se reuniu para reconstruir. E dessa vez, não era só a praça que estava sendo restaurada. Era a união entre vizinhos, a certeza de que pertenciam uns aos outros. Laurinda, que por anos viveu isolada com sua dor, agora era uma das lideranças da comunidade. Dito passou a ajudar no mercadinho e aprender a ler com Dona Zuleika, que revelou ter sido professora quando jovem. E Caramelo? Caramelo agora era tratado com mais reverência do que nunca. Recebeu uma nova casinha, ainda mais reforçada, mas com portas abertas, para que ele saísse e entrasse quando quisesse. Sua história, de cachorro de rua herói da vila, virou mural pintado no muro da biblioteca. Crianças aprendiam sobre ele nas aulas da escolinha local. E o filhote Nino, sempre ao seu lado, já começava a repetir os hábitos do pai de criação. Certa tarde, Laurinda colocou uma folha nova no seu caderninho de memórias. Com a caligrafia firme, escreveu: "Um mundo é feito de encontros. Nem sempre a gente entende no começo. Mas quando um cachorro de rua nos ensina sobre amor, a gente percebe que às vezes, os laços mais profundos nascem do inesperado. Caramelo não é só um cachorro. Ele é parte de mim. Parte de nós." Fechou o caderno, olhou pela janela e viu Dito jogando bola com outras crianças, Nino correndo atrás da bola, e Caramelo deitado sob a sombra, com um olho fechado e outro aberto, como sempre fazia, vigilante e sereno. Aquela era a promessa da vila e nunca mais deixar que seus laços se perdessem. Que suas histórias fossem esquecidas. E que nenhum coração, por mais simples ou peludo que fosse, ficasse sem abrigo. O calor retornou a São Bento das Águas com a força típica das terras do interior. As poças deixadas pela tempestade tinham evaporado, as árvores reerguiam seus galhos com dignidade, e o sol marcava presença sem piedade, fazendo o chão rachar e os pardais procurarem sombra nos beirais das casas. A praça, apesar dos danos causados pela chuva, estava viva como nunca. As crianças brincavam com alegria renovada, os idosos retomavam suas conversas sob as árvores, e Caramelo estava sempre lá, no coração do vilarejo. Ele caminhava lentamente pelas bordas da praça, seus passos firmes e olhar atento. Agora não era apenas um observador, era guardião.
O respeito por ele era evidente nos olhares das pessoas. Quando alguém o via passar, interrompia a conversa para cumprimentá-lo. E ele retribuía com um leve abanar de rabo, ou um olhar sereno, como quem sabe que finalmente tinha conquistado seu lugar. Naquela semana, a rotina da vila estava prestes a ser balançada novamente. Uma caminhonete branca, com placa da capital, parou em frente à escola municipal. De dentro, desceu uma moça elegante, com vestido claro, óculos escuros e uma pasta de couro nas mãos. Os moradores olharam curiosos. A presença dela destoava do ambiente. Caminhava com pressa, mas sem arrogância. Havia algo em seu rosto que misturava determinação com melancolia. Ela se apresentou como Júlia, representante de um projeto estadual que selecionava vilarejos com histórias inspiradoras para um documentário cultural. O nome de São Bento das Águas surgira por causa de uma carta enviada por João Marcos, o arquiteto voluntário. E o personagem central da proposta? Caramelo. A notícia se espalhou como vento na plantação. A praça murmurava. Um filme sobre caramelo? É sério isso? Eles querem vir aqui filmar a nossa história? Vai aparecer na televisão? João Marcos confirmou tudo. Júlia tinha lido a carta e se comovido com a trajetória do cachorro. A ideia do documentário era mostrar como um animal sem dono havia unido uma vila inteira, inspirado reformas, salvado vidas e criado pontes onde antes havia muros. Júlia explicou que não queria sensacionalismo, nem invadir a privacidade de ninguém. Apenas capturar a essência daquele lugar e o elo improvável entre um cachorro de rua e uma comunidade inteira. Mas nem todos estavam convencidos. Felipe, o voluntário que havia deixado o projeto semanas antes, retornou subitamente à vila ao saber das filmagens. Alegava que o mérito das reformas era da equipe técnica, e que um animal não deveria ofuscar o trabalho humano. Surgiu então uma nova tensão. Alguns moradores que antes ficavam à margem das decisões começaram a questionar: será que estavam exagerando no reconhecimento ao caramelo? Júlia, sensível ao clima de desconfiança, propôs uma roda de conversa. Reuniu crianças, idosos, comerciantes, voluntários e, claro, Laurinda e Dito. O encontro foi realizado sob o coreto, agora com microfone e caixas de som emprestadas pela rádio comunitária. Laurinda foi a primeira a falar. Com um tom calmo e voz segura, contou como encontrou Nino, como o caramelo havia chorado naquela tarde e como aquele choro mudou tudo. Contou sobre a solidão que sentia antes de se aproximar dele, sobre a reaproximação com o neto, sobre o retorno da esperança. Dito, ainda um pouco tímido, pegou o microfone e disse que aprendeu a confiar porque viu que Caramelo não desistia de ninguém. Dona Zuleika, com olhos marejados, disse que o cachorro ensinou mais sobre dignidade do que muita gente de carne e osso. E até seu Elias, que raramente falava em público, disse que Caramelo era um pedaço da alma do vilarejo. No final da reunião, Júlia estava emocionada. Pediu permissão para gravar por uma semana. Não só Caramelo, mas também as pessoas ao redor dele. Queria contar como a bondade, a resiliência e o afeto silencioso de um cão tinham mudado tantas vidas. A produção começou no dia seguinte. Uma pequena equipe com câmeras, microfones e anotações circulava pela praça, visitava as casas, entrevistava os moradores. Gravaram Dito brincando com Nino, Laurinda escrevendo no seu caderno de memórias, Dona Zuleika costurando panos para a escola e João Marcos explicando a arquitetura do novo coreto. Mas a cena mais esperada era, claro, a de Caramelo caminhando lentamente pela vila, parando para cheirar flores, lambendo as mãos das crianças e se deitando à sombra da figueira onde tudo começara. Durante as gravações, Júlia passou a observar mais do que filmar. Havia uma calma em São Bento das Águas que ela não conhecia. Vinda da cidade, acostumada com ruídos, pressa e distração, ela se viu impactada por aquele cotidiano simples. Começou a conversar com Laurinda com mais frequência. As duas trocavam histórias e receitas. Em uma dessas conversas, Laurinda percebeu algo que ninguém mais havia notado. Você também perdeu alguém, não foi? Júlia, surpresa, hesitou. Sim. Um irmão. Faz 2 anos. Ele amava cachorros. Era voluntário em abrigos.
Quando morreu, prometi que faria algo em homenagem a ele. Esse documentário, e é para ele também. Laurinda segurou sua mão com firmeza. Então você está no lugar certo. Com o passar dos dias, os moradores passaram a ver Júlia com novos olhos. Não era mais a moça da cidade com roupas elegantes. Era alguém que também carregava saudade, e que encontrara ali um ponto de reconexão. Foi convidada para almoços, caminhadas, e até para rezar no terço da igreja. O último dia de filmagem foi marcado por um evento especial. Uma festa comunitária no Coreto. Haveria apresentações das crianças, uma exposição de fotos antigas da vila, e a exibição de trechos das filmagens em um telão improvisado na parede da igreja. Quando a noite chegou, a praça se encheu de gente. As mesas de madeira foram cobertas com toalhas de crochê, bandeirinhas de tecido balançavam no vento e o cheiro de bolo de fubá, milho cozido e chá de erva doce pairava no ar. Dito subiu no coreto, junto com Nino no colo, e contou para todos como foi a primeira vez que viu Caramelo. Disse que, naquele dia, sentiu medo, mas que agora sabia que aquele cachorro era seu melhor amigo. Depois, vieram as crianças com poesias, os idosos com causos antigos, e por fim, João Marcos com uma surpresa. Ele revelava uma pequena escultura, feita em barro, de Caramelo e Nino lado a lado. Seria colocada na entrada da praça, como símbolo da amizade que unia gerações. Ao ser chamada ao palco, Júlia segurou o microfone com emoção. Quando cheguei aqui, pensei que vinha apenas gravar uma história. Mas encontrei uma família. Esse cachorro e essa vila e me ensinaram que às vezes, tudo que precisamos é de silêncio, sombra e alguém que não desista de nós. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. As palmas ecoaram pela praça. Caramelo, sentado à beira do coreto, observava tudo com seu olhar calmo. Nino deitou ao seu lado, cansado da agitação. Laurinda, de mãos dadas com Dito, observava o céu limpo, agora cravejado de estrelas. Quando a última música foi. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tocada, e as luzes começaram a ser apagadas, Caramelo se levantou. Caminhou devagar até o centro da praça, parou, e olhou para cada canto. Seu instinto dizia que a história não acabava ali, mas algo importante tinha sido selado. Ele não era mais um cachorro de rua. Era parte da memória viva de um povo. Era guardião de afetos, companheiro de silêncios e símbolo de recomeços. E pela primeira vez em sua vida, sabia que nunca mais estaria sozinho. Os dias em São Bento das Águas passaram a ter gosto de espera alegre. A vila, agora movimentada por visitantes curiosos e pela fama inesperada trazida pelo documentário de Júlia, encontrava um novo equilíbrio entre a simplicidade do cotidiano e a novidade de ser reconhecida além dos limites do sertão. Caramelo continuava firme em sua rotina de vigia, caminhando entre o coreto, a casinha na praça, a casa azul e a escola. Com Nino cada vez mais crescido ao seu lado, os dois se tornaram inseparáveis. O filhote aprendia a seguir os mesmos passos do companheiro mais velho, deitava-se à sombra nas horas quentes, vigiava a movimentação dos moradores, ao menor sinal de choro de criança ou confusão entre vizinhos, era o primeiro a aparecer abanando o rabo, como um pequeno pacificador. Na escola, uma nova atividade foi anunciada pela professora Ana Luísa, um concurso de redação entre escolas da região. O tema era o herói da minha cidade. A notícia correu rápido, animando os alunos que viam na proposta a chance de contar a história de Caramelo para outras vilas e cidades. Dito, que agora lia e escrevia com mais confiança, ficou especialmente empolgado. Na sala de aula, a professora incentivava os alunos a escrever com o coração. Não queria textos perfeitos, queria sinceridade. Cada aluno deveria escrever à mão, em folha pautada, e a escola enviaria os melhores textos à Secretaria de Educação da região. Durante as semanas que seguiram, Dito se dedicou como nunca. Escrevia durante a aula, em casa e até nas tardes sob a árvore da praça, com Caramelo deitado ao seu lado e Nino dormindo encostado em seu pé. O menino não pedia ajuda.
Era como se quisesse que aquele texto fosse só dele, nascido de dentro da sua alma pequena e já tão cheia de memórias. Enquanto isso, Júlia se preparava para deixar a vila. Com as gravações concluídas, ela precisava voltar à capital para montar o documentário e apresentá-lo na emissora estadual. A despedida dela não foi fácil. Laurinda chorou discretamente, Dito fez um desenho como lembrança e os moradores se reuniram para um último jantar sob as luzes da praça. Júlia prometeu voltar para a estreia e trazer cópias do documentário para todos. Na manhã da partida, Caramelo caminhou ao lado dela até a saída da vila. Sem ser chamado, simplesmente foi. Quando ela subiu na caminhonete, ele sentou-se e olhou nos olhos dela, como se dissesse, vai, mas não esquece da gente. Júlia chorou no banco do carona. Passaram-se dias, e os preparativos para o concurso ganhavam força. A escola organizou uma exposição com os textos selecionados. As paredes estavam cheias de folhas com letras infantis, desenhos de Caramelo, palavras como coragem, amizade, família e proteção. A professora Ana Luísa separou 5 redações para enviar, entre elas, a de Dito. Mas algo aconteceu. No dia da entrega, uma rajada de vento forte entrou pela janela da escola e espalhou os papéis sobre o chão. Na pressa de recolher, a redação de Dito foi deixada para trás, presa entre as páginas de um livro esquecido no canto da estante. Ninguém percebeu. A professora, já atrasada para entregar os textos no distrito vizinho, recolheu os que estavam em mãos e partiu. Dito, nos dias seguintes, esperava ansioso por notícias. Imaginava como seria se ganhasse. Imaginava a felicidade de ver Caramelo em uma cerimônia, recebendo uma medalha, uma faixa ou um certificado. Mas à medida que os dias passavam, nenhum sinal chegava. Até que, numa tarde qualquer, a professora voltou com o resultado. A escola não havia sido premiada. Nenhuma das redações enviadas foi selecionada entre as finalistas. Dito ficou em silêncio. Não reclamou, não chorou, apenas sentou-se ao lado da casinha de Caramelo e passou o resto da tarde olhando o movimento da praça sem dizer uma só palavra. Laurinda percebeu o silêncio do neto. À noite, sentou-se ao lado dele na varanda da Casa Azul. Você está triste por causa do concurso, não é? Ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Sabe, Dito, às vezes as palavras mais bonitas que a gente escreve não são aquelas que ganham medalhas. São as que mudam corações. E eu aposto que o que você escreveu vai fazer isso. O menino olhou para ela, hesitou, e foi até o quarto. Voltou com uma folha dobrada, gasta nas pontas. Entregou para a avó. Aqui. Foi o que eu escrevi. Laurinda leu em silêncio. Era um texto simples, mas profundo. Ele falava de como Caramelo apareceu no momento em que mais precisava de alguém. De como o cachorro esperou por Nino, chorou, mas também perdoou. De como, mesmo sem dizer uma palavra, ele ensinava todos os dias o que era amar. No final, Dito escreveu: "O Caramelo não é só um cachorro. Ele é o herói que me ensinou a confiar." Laurinda guardou a carta com cuidado no caderno de memórias. Na manhã seguinte, sem dizer nada a ninguém, foi até a escola. Conversou com a professora e explicou o que tinha acontecido. Ana Luísa, ao verificar os livros na estante, encontrou o texto de Dito preso entre as páginas. Ficou em choque. Sentiu culpa e tristeza. Ele merecia ter sido lido. Esse texto é mais do que bonito. É verdadeiro. Então decidiu agir. Embora o concurso já tivesse terminado, a professora enviou a carta para a sede da Secretaria de Educação com um bilhete pessoal, explicando o que havia ocorrido e pedindo que, mesmo fora de prazo, o texto fosse lido como parte de uma atividade especial. Junto à carta, Laurinda mandou uma foto de Dito com Caramelo e Nino, tirada na festa do documentário. Semanas depois, uma nova surpresa. Uma carta oficial chegou à escola, assinada pela própria coordenadora do concurso. No envelope, havia um comunicado: embora fora do prazo, a carta de Dito havia emocionado toda a comissão avaliadora. Decidiram criar uma menção honrosa especial, não apenas pelo texto, mas pelo exemplo de amizade e superação ali descrito.
Convidavam Dito para visitar a sede da secretaria, acompanhado de um responsável e, se possível, de Caramelo. A vila inteira comemorou. Era como se todos tivessem vencido junto com ele. A escola organizou uma pequena excursão até a cidade. João Marcos conseguiu uma van emprestada com a prefeitura. Laurinda, mesmo com as pernas cansadas, decidiu acompanhar o neto. E, claro, Caramelo e Nino também iriam. A viagem aconteceu numa manhã fresca, com céu limpo e aroma de terra molhada. Dito levava sua mochila com cadernos e lápis. Caramelo, no banco de trás, deitava tranquilo, como se soubesse que estava indo viver mais um capítulo importante da sua história. Chegaram à cidade sob o olhar curioso dos moradores urbanos. Um menino do sertão, com seu cachorro, recebendo uma homenagem pública por uma redação. A cerimônia foi simples, mas sincera. Um auditório pequeno, com professores, diretores e autoridades locais. Dito subiu ao palco com a folha original em mãos. Leu com voz baixa, mas firme. Quando terminou, o silêncio na sala durou alguns segundos até ser rompido por uma salva de palmas que ecoou como trovão. Alguns se emocionaram. A coordenadora do evento entregou a ele um certificado, um livro com capa dourada e, para Caramelo, uma coleira simbólica com o nome gravado em uma plaquinha, um guardião de São Bento das Águas. Na volta, a vila os recebeu com festa. Faixas, flores, cantigas. Era mais do que uma vitória escolar. Era o reconhecimento de um elo improvável, mas indestrutível. E acima de tudo, era a prova de que até as histórias esquecidas encontram seu caminho quando são feitas de verdade. Caramelo voltou para sua casinha naquela noite mais tranquilo que nunca. Deitou-se devagar, Nino ao seu lado, e soltou um suspiro profundo. Ao seu redor, o mundo permanecia o mesmo, simples, pequeno, amoroso. Mas dentro dele, havia crescido uma certeza. Ele não era apenas um cachorro. Era uma ponte entre mundos, um professor sem palavras, e agora, oficialmente, o herói de sua vila. O sol brilhava com intensidade na manhã seguinte à festa que celebrava a conquista de Dito. São Bento das Águas parecia despertar mais vibrante, como se a alegria da vitória se espalhasse pelas ruas e pousasse nos corações de cada morador. Caramelo, como sempre, caminhava pela praça, farejando o ar quente e sentindo os aromas das flores recém-regadas. Nino corria atrás de borboletas, sua alegria contagiante fazendo até os mais velhos sorrirem. Laurinda, sentada na varanda da Casa Azul, observava tudo com um olhar que misturava orgulho e melancolia. A casa onde moravam era simples, com paredes descascadas e janelas coloridas, mas cheia de histórias que apenas ela conhecia. Ela segurava em mãos um envelope envelhecido, escondido entre as páginas de um antigo livro de receitas. Naquela manhã, a velha senhora tomou uma decisão que mudaria o rumo de todos. Chamou Dito até a cadeira de balanço e, com voz firme, disse que era hora de revelar um segredo guardado há muitos anos. Dito sentou-se ao lado dela, curioso e atento. Laurinda abriu o envelope com cuidado, retirando uma carta escrita com letras cursivas, amarelada pelo tempo. Era uma correspondência enviada por uma amiga de infância, uma senhora que morava na cidade grande e que, muitos anos atrás, havia cuidado de um filhote perdido que se parecia muito com Caramelo. A carta falava de um cachorro Caramelo que fora deixado na porta da amiga, com um bilhete dizendo que ele precisava de um lar. A amiga explicou que, por razões pessoais, não pôde ficar com o filhote e que tentou encontrar alguém que cuidasse dele. Laurinda percebeu então que aquela carta tinha um significado profundo, talvez Caramelo não tivesse sido um cachorro simplesmente abandonado, mas sim um cão perdido que alguém muito especial tentou proteger. A revelação trouxe à tona muitas perguntas. Quem teria deixado Caramelo? Por quê? E como ele encontrou São Bento das Águas? Laurinda sabia que essas respostas poderiam mudar tudo, mas também que a busca por elas exigiria coragem e paciência. Enquanto refletiam, Caramelo se aproximou, sentando-se aos pés de Laurinda. O cachorro parecia entender a importância do momento, seu olhar tranquilo transmitindo uma sensação de que estava pronto para o que viesse. Nos dias seguintes, Dito e Laurinda começaram a investigar.
Visitavam antigos moradores da vila, consultavam documentos na pequena biblioteca, e até conversavam com pessoas que tinham relação com a cidade grande mencionada na carta. Cada passo trazia pequenas pistas, mas também novos desafios. Uma dessas pistas levou-os a uma senhora chamada Dona Maria, uma costureira que, décadas atrás, trabalhava em um bairro próximo ao centro urbano. Ela se lembrava de ter visto um cachorro caramelo vagando pelas ruas e de uma jovem senhora que insistia em cuidar dele por um tempo. Dona Maria descreveu a mulher como alguém gentil, com olhos tristes, que parecia carregar um peso invisível. Laurinda e Dito sentiram que estavam mais perto de entender a origem de Caramelo. Mas, ao mesmo tempo, começaram a perceber que desvendar esse mistério poderia mexer em sentimentos antigos, talvez até trazer à tona lembranças dolorosas que a vila preferia deixar no passado. Enquanto isso, Caramelo continuava sendo o centro das atenções na vila. Sua rotina de proteção e carinho seguia firme, e ele parecia mais sereno, talvez porque sentisse que estava entrando em uma nova fase da vida. A relação entre Dito e Caramelo aprofundava-se a cada dia. O menino, antes tímido, ganhava confiança não só na escrita, mas na maneira como via o mundo. Caramelo era seu guia silencioso, seu amigo fiel que ensinava, sem palavras, o valor da paciência, da perseverança e do amor incondicional. Mas nem tudo era tranquilo. A chegada de uma empresa interessada em construir um resort nas margens do rio trouxe uma nova ameaça para São Bento das Águas. O projeto prometia emprego e desenvolvimento, mas também poderia destruir a tranquilidade e as tradições do vilarejo. A notícia gerou divisões entre os moradores. Alguns viam na construção uma chance de crescimento e prosperidade, enquanto outros temiam perder o que tornava a vila especial, sua simplicidade, a união das pessoas e o respeito à natureza. Laurinda, sempre sábia, convocou uma reunião na praça para debater o assunto. Ela sabia que decisões como essa não podiam ser tomadas às pressas. Dito, agora mais articulado, ajudou a organizar a conversa, dando voz aos jovens e às crianças que também sentiam medo do futuro incerto. Durante a reunião, Caramelo circulava entre as pessoas, como se quisesse apaziguar os ânimos. Seu olhar calmo e a presença serena lembravam a todos o que realmente importava, o cuidado com o próximo e o respeito pelo lar que compartilhavam. Foi decidido que a vila procuraria uma solução que equilibrasse desenvolvimento e preservação. Laurinda e João Marcos se ofereceram para representar a comunidade em reuniões com a empresa, buscando garantir que os valores locais fossem respeitados. Enquanto isso, Dito e Laurinda continuavam suas investigações sobre a origem de Caramelo. A busca se transformava em uma aventura que unia passado e presente, revelando segredos e fortalecendo os laços entre avó e neto. Numa tarde quente, eles receberam uma resposta da amiga de infância de Laurinda, a remetente da carta antiga. Ela enviava fotos antigas, onde era possível ver um filhote caramelo com um olhar semelhante ao de Caramelo, cercado por pessoas que pareciam cuidar dele com ternura. Também mencionava um nome, o da jovem mulher que havia tentado proteger o cachorro, uma vizinha de infância de Laurinda, que se mudou para a cidade e perdeu contato. Essa revelação fez Laurinda e Dito decidirem que precisavam ir até a cidade para procurar por essa mulher, agora já idosa, e descobrir mais sobre o passado daquele cachorro tão especial. O caminho para a cidade era longo e cheio de desafios, mas a esperança e a determinação eram maiores. Antes da partida, a vila se reuniu para despedir-se. Caramelo, como sempre, esteve presente, como se compreendesse a importância daquela jornada. Na noite que antecedeu a viagem, Laurinda sentou-se na varanda da Casa Azul, com Caramelo deitado aos seus pés, e olhou para o céu estrelado. Sentiu uma mistura de ansiedade e gratidão. Sabia que o que encontrariam poderia mudar tudo, mas também tinha certeza de que estavam prontos. São Bento das Águas permanecia silenciosa, guardando seus segredos e preparando-se para o próximo capítulo daquela história que unia pessoas, memórias e um cachorro caramelo que nunca desistia. O sol ainda não havia nascido quando Laurinda, Dito, Caramelo e Nino partiram rumo à cidade grande. A praça de São Bento das Águas estava vazia, exceto pelos primeiros raios de luz que iluminavam a Casa Azul e as árvores ao redor. A despedida fora silenciosa, mas cheia de esperança. João Marcos prometera cuidar da vila e manter a rotina enquanto estivessem fora.
O caminho para a cidade era longo e sinuoso. As estradas de terra vermelha atravessavam o sertão, misturando o cheiro da terra seca com o aroma dos eucaliptos e das flores silvestres. Caramelo, no banco de trás do carro, observava tudo com olhos atentos. Nino, embora pequeno, já mostrava espírito aventureiro, abanando o rabo e lambendo as mãos de Dito. Durante a viagem, Laurinda contou histórias da juventude, falando sobre os amigos que teve, as festas tradicionais do interior, as brincadeiras na praça e a importância de preservar as raízes. Essas histórias ajudavam a tranquilizar Dito, que, apesar da empolgação, sentia uma ponta de ansiedade pela missão que tinham pela frente. Quando finalmente chegaram à cidade, o contraste foi imediato. As ruas asfaltadas, os prédios altos, o barulho constante dos carros e das pessoas apressadas pareciam um mundo completamente diferente do que estavam acostumados. Laurinda segurou firme a mão do neto, e Caramelo caminhava ao lado deles, sentindo o chão duro sob as patas. A primeira parada foi a casa da vizinha de infância de Laurinda, a jovem mulher que muitos anos atrás havia cuidado do filhote Caramelo. O endereço foi encontrado com alguma dificuldade, mas a surpresa veio quando bateram à porta e uma senhora idosa os atendeu, com um sorriso acolhedor e olhos que pareciam carregar a mesma tristeza gentil descrita por Dona Maria, a costureira da vila. Ela se apresentou como Helena, uma mulher que carregava muitas histórias e saudades. Ao ver Caramelo, seus olhos brilharam. Reconheceu no cachorro o mesmo olhar do filhote que um dia cuidara, e contou, com detalhes, o que havia acontecido. Helena explicou que, quando jovem, encontrou o filhote Caramelo abandonado próximo ao rio, com sinais de medo e fome. Ela o acolheu, mas a vida na cidade era difícil, e sua família não tinha condições de criar um cachorro. Tentou várias vezes encontrar um lar para ele, mas sem sucesso. Com o coração apertado, decidiu deixá-lo em um lugar seguro no interior, onde acreditava que ele teria uma vida melhor. Ela revelou ainda que escreveu a carta para Laurinda na esperança de que alguém pudesse cuidar do cachorro, mas nunca recebeu resposta, até agora. As palavras de Helena tocavam profundamente Laurinda e Dito, que sentiam a força do destino unindo todas aquelas vidas. Durante a conversa, Helena mencionou que havia um caderno antigo, guardado em uma caixa no sótão, onde anotava tudo sobre aquele tempo, fotos, bilhetes, nomes, lugares. Com permissão, Laurinda e Dito subiram para ver o material. Entre as páginas amareladas, encontraram fotos do filhote com Helena, bilhetes escritos por vizinhos e até um desenho feito por Helena que mostrava o cachorro correndo livre pelo campo. Ao descer do sótão, Laurinda percebeu algo importante, a força do amor e da esperança que unia aquelas histórias, mesmo com o tempo e as distâncias. A amizade entre Helena e Laurinda, embora adormecida, ainda existia naquele fio invisível que ligava corações. Enquanto isso, Caramelo e Nino exploravam o quintal da casa, farejando cada canto, observando as flores diferentes das que conheciam e descobrindo novos cheiros. O cachorro parecia mais vivo do que nunca, como se sentisse a importância daquelas descobertas. Nos dias seguintes, Laurinda e Dito decidiram visitar outros lugares mencionados nos registros de Helena. Foram até o antigo bairro onde ela morava, conversaram com vizinhos que ainda lembravam da jovem e de seu cachorro Caramelo. Cada encontro trazia novos detalhes, mais memórias e, às vezes, lágrimas. O tempo na cidade, embora intenso, também trouxe desafios. O ritmo acelerado e o barulho constante deixavam Dito cansado, e Laurinda sentia falta do ar puro e do silêncio acolhedor de São Bento das Águas. Caramelo, por sua vez, parecia estranhar o espaço pequeno da casa de Helena, onde os quartos apertados e o pouco espaço para correr contrastavam com as amplas ruas do sertão. Uma tarde, após uma caminhada pela praça do bairro, Dito encontrou um velho banco de madeira onde costumava sentar-se para desenhar. Ali, ele teve a ideia de fazer um mural que unisse as histórias do filhote Caramelo, da vila, de Helena e de tudo que haviam descoberto. Era uma forma de eternizar aquela jornada e compartilhar com os moradores da cidade o valor da amizade e da esperança. Laurinda ajudou o neto a conversar com a direção da escola local para conseguir autorização para o mural. Em poucos dias, crianças e professores se envolveram no projeto, pintando imagens, escrevendo textos e espalhando alegria. O mural ficou pronto numa grande parede perto da praça central.
Caramelo e Nino foram convidados para a inauguração, que contou com música, dança e muita emoção. Era a celebração do encontro entre duas realidades diferentes, mas unidas pelo amor. Entretanto, a viagem estava chegando ao fim. A saudade de São Bento das Águas crescia a cada dia, assim como o desejo de retornar para a paz da vila. Antes de partir, Laurinda recebeu uma carta de João Marcos, que falava sobre as reuniões com a empresa do resort e como a comunidade estava se mobilizando para proteger a vila. Dito, mesmo cansado, sentia-se fortalecido. A viagem não só respondeu perguntas, mas também trouxe novos sonhos e planos para o futuro. No retorno, a paisagem do sertão parecia ainda mais acolhedora. As árvores retorcidas, o céu amplo, o cheiro da terra e o canto dos pássaros faziam com que o coração do menino e do cachorro disparasse de alegria. Ao chegar em casa, foram recebidos por uma multidão de amigos e vizinhos, que os aguardavam ansiosos para ouvir as histórias da viagem e ver as fotos, os desenhos e o mural. Caramelo, cansado, deitou-se na sombra da casinha e fechou os olhos, como se soubesse que essa batalha parecia compreender a importância daquele momento. Ao final de um dia exaustivo, deitou-se na sombra da grande figueira da praça, onde crianças se sentavam para ouvir as histórias contadas por Laurinda e João Marcos. Enquanto isso, Dito escrevia em seu caderno os aprendizados daquele período, tentando transformar em palavras tudo o que sentia e via ao seu redor. A jornada de aprendizado e crescimento continuava, mostrando que a força verdadeira vem da união e do respeito. O rio, ainda com suas margens frágeis, recebia cuidados especiais. Os jovens ambientalistas, liderados por Dito e Caramelo, plantavam mudas, limpavam áreas e monitoravam o fluxo da água. A natureza respondia lentamente, mostrando sinais de recuperação. O sentimento que permeava São Bento das Águas era de esperança. A vila resistira ao primeiro grande desafio do desenvolvimento e mostrava que era possível crescer sem perder a essência. No entanto, entre as vitórias, Laurinda continuava guardando um segredo do que realmente havia acontecido com a jovem mulher que cuidara do filhote Caramelo, e que havia inspirado a viagem à cidade. Ela sabia que aquela história ainda tinha capítulos não escritos, e que o futuro reservava surpresas. Caramelo, silencioso e atento, continuava sendo o coração pulsante daquela história, um símbolo de lealdade, coragem e amor que unia passado e presente, vilarejos e cidades, pessoas e natureza. A primavera chegava a São Bento das Águas com um perfume especial no ar. As flores desabrochavam tímidas entre as pedras das ruas de terra, e o sol aquecia cada cantinho da vila, como se quisesse celebrar a conquista recente de sua gente. Laurinda, Dito, Caramelo e Nino sentiam que aquele momento marcava um novo ciclo, um capítulo onde o passado e o presente se uniam para construir um futuro cheio de esperança. Os meses desde a assinatura do acordo com a empresa do resort tinham sido de muito trabalho e dedicação. A vila se organizava para receber as melhorias prometidas, mas sempre com atenção para manter sua identidade. A escola ganhará uma nova biblioteca, o posto de saúde recebia equipamentos modernos, e as estradas, que antes eram apenas trilhas empoeiradas, foram suavemente ampliadas, sem perder o charme rústico que encantava moradores e visitantes. Dito crescia a cada dia, aprendendo a equilibrar os sonhos com a responsabilidade. A amizade com Caramelo era seu porto seguro. O cachorro Caramelo, com seu pelo dourado que reluzia sob o sol, era um guardião silencioso, um símbolo vivo da resistência e do amor que permeavam a vila. Nino, o filhote alegre e curioso, era a promessa de continuidade, um elo entre as gerações. Um domingo especial se aproximava da festa da colheita, que há muito tempo não era celebrada com tanta intensidade. Era o momento de agradecer à terra, ao rio, ao sol e à chuva, mas também de celebrar as vitórias da comunidade. As famílias preparavam comidas típicas, as crianças ensaiavam danças e as mulheres bordavam toalhas coloridas para enfeitar as mesas. Laurinda, com um brilho no olhar, organizava a programação ao lado de João Marcos e dos jovens da vila. O mural pintado por Dito e seus amigos na cidade havia inspirado uma exposição que reunia fotos, histórias e objetos antigos, resgatando a memória da vila e de seus habitantes. Caramelo parecia entender a importância daquele dia. Ao amanhecer, acordou mais animado do que nunca, correndo pelos quintais, latindo para os pássaros e abanando o rabo em uma dança silenciosa de alegria.
Era como se seu coração canino estivesse celebrando junto com os humanos. Antes da festa começar, Laurinda decidiu compartilhar com todos um segredo guardado por muito tempo. Reuniu a comunidade na praça central, sob a sombra da figueira antiga que testemunhara tantas gerações. Com voz firme, mas emocionada, contou a verdadeira história da jovem mulher que, tantos anos atrás, havia cuidado do filhote Caramelo e que enviará a carta que desencadeou toda a jornada. Essa mulher, agora idosa e amiga querida da vila, fora quem inspirara o amor e o cuidado que marcaram o destino do cachorro e de todos eles. Ao revelar essa conexão profunda, Laurinda emocionou a todos, mostrando como os laços invisíveis entre pessoas e animais podem transformar vidas. Dito, ao seu lado, sentia um orgulho silencioso por fazer parte daquela história maior. A festa da colheita começou com música e dança. As vozes das mulheres cantavam canções antigas, resgatando a tradição oral que passava de mãe para filha. Os homens ajudavam na montagem das barracas, enquanto as crianças corriam entre os adultos, brincando e espalhando risos. Caramelo acompanhava a cada momento, sentindo-se parte essencial daquela celebração. Quando Dito subiu ao pequeno palco para falar sobre o mural, a preservação da vila e a importância do amor pelos animais e pela natureza, uma emoção profunda tomou conta de todos. As palavras do menino ressoavam verdadeiras, tocando corações e renovando a esperança. Após o discurso, um momento especial, Dito chamou Caramelo e Nino para subir ao palco. Com lágrimas nos olhos, falou sobre a jornada que viveram juntos, sobre os desafios, as descobertas e a força do amor que os unia. A vila inteira aplaudiu, reconhecendo naquele cachorro Caramelo não apenas um animal de estimação, mas um símbolo de coragem, fidelidade e esperança. A noite caiu, iluminada pelas luzes das lanternas penduradas nas árvores e pelo brilho das estrelas no céu limpo do sertão. As vozes continuavam cantando, e os passos de dança preenchiam o ar com alegria contagiante. Em um momento de pausa, Laurinda se sentou ao lado de João Marcos, observando o movimento. Os olhos dos dois se encontraram, compartilhando o sentimento de missão cumprida e de amor pela terra que os criará. Dito, cansado, deitou-se perto de Caramelo, que se aconchegou ao seu lado. O filhote Nino, exausto, dormia em seu colo, enquanto a brisa suave embalava aquele instante de paz. A vila inteira parecia respirar em um só ritmo, pulsando com a certeza de que o futuro era promissor, construído sobre os valores que jamais seriam esquecidos: união, respeito, amor e coragem. Nos dias que se seguiram, São Bento das Águas continuou sua transformação, sempre guiada pela sabedoria dos mais velhos e pela energia dos jovens. A harmonia entre o progresso e a preservação foi um exemplo para outras comunidades, mostrando que é possível crescer sem perder a alma. E Caramelo, o cachorro Caramelo, seguiu sendo o guardião silencioso dessa história, correndo livre pelas ruas de terra, lambendo mãos amigas e enchendo de alegria cada coração que encontrava. A jornada que começou com uma simples carta, um filhote perdido e uma promessa de cuidado, terminou se tornando uma grande celebração da vida, da amizade e do poder que um cachorro Caramelo pode ter para unir um povo. Fim. Ali, naquele lugar, era seu verdadeiro lar. Laurinda percebeu que a jornada havia sido muito mais do que uma busca por respostas. Era uma lição sobre o poder do amor, da memória e da coragem para enfrentar o desconhecido. Dito, com o coração cheio, começou a escrever um novo texto para a escola, inspirado na viagem, no mural e na amizade que unia tantas vidas. A vila, por sua vez, seguia firme na luta para preservar sua essência diante das mudanças que se aproximavam. E Caramelo, o cachorro Caramelo, continuava sendo o guardião silencioso daquela história, um símbolo vivo da esperança que nunca se apaga. O retorno a São Bento das Águas trouxe uma sensação de alívio e renovação. Laurinda, Dito, Caramelo e Nino foram recebidos com abraços calorosos e olhares curiosos. A vila parecia ainda mais viva, como se tivesse esperado ansiosamente por seu retorno para renovar suas forças diante dos desafios que se aproximavam. A notícia da viagem à cidade se espalhara rapidamente, e as histórias compartilhadas encheram o coração dos moradores com um misto de esperança e determinação. A preocupação com o projeto do resort continuava a tomar conta das rodas de conversa na praça, na padaria, na escola e até na pequena igreja no centro da vila.
A ameaça de mudanças radicais ao modo de vida simples que todos amavam criava um sentimento de urgência. Mas a união da comunidade se fortalecia a cada dia, alimentada pela vontade de preservar aquele pedaço de terra, suas tradições e suas memórias. João Marcos e Laurinda passaram a liderar as reuniões com a empresa responsável pela obra, defendendo os interesses da vila com firmeza e respeito. Eles usavam argumentos baseados no cuidado ambiental, na valorização da cultura local e no impacto social que a construção traria. O desafio era grande, pois a empresa possuía recursos e influência, mas o povo de São Bento das Águas mostrava que sua força estava na união e na convicção. Enquanto isso, Dito aproveitava o sucesso do mural e a repercussão da viagem para incentivar os jovens da vila a se envolverem mais nas decisões do futuro. Organizou encontros na escola para discutir os valores da preservação e do respeito ao meio ambiente, sempre acompanhado por Caramelo e Nino, que se tornaram figuras queridas e respeitadas entre crianças e adultos. No entanto, nem tudo estava fácil. O projeto do resort avançava em algumas áreas da burocracia, trazendo pressão para que a comunidade cedesse. Havia também moradores que, atraídos pela promessa de empregos e melhorias, começavam a questionar a resistência ao empreendimento. Esse clima gerou tensões e divisões, colocando à prova os laços que até então pareciam inquebráveis. Laurinda sentia o peso dessa responsabilidade. Em algumas noites, deitada em sua cama, pensava nas consequências para seus netos e para todos que amava. Caramelo, que percebia sua inquietação, ficava ao seu lado, oferecendo a companhia silenciosa que só um amigo verdadeiro pode dar. Em meio a essa atmosfera, um acontecimento inesperado trouxe um novo elemento para a história. Durante uma inspeção no rio que cortava a vila, um grupo de moradores encontrou um trecho onde o solo começava a ceder, comprometendo a margem e ameaçando o equilíbrio do ecossistema local. Essa situação preocupou ainda mais a todos, pois o rio era a fonte da vida da comunidade, responsável pela agricultura, pela pesca e pelo lazer. A notícia se espalhou rapidamente, e logo surgiram dúvidas sobre a possível ligação entre o problema no rio e os estudos feitos para o resort. A comunidade decidiu agir de forma organizada, contratando um especialista em meio ambiente para avaliar os riscos e orientar as medidas necessárias. Dito, inspirado pelo amor que sentia por sua terra e por Caramelo, propôs a criação de um grupo de jovens ambientalistas para monitorar a situação e ajudar nos cuidados com o rio. A ideia foi recebida com entusiasmo, e logo eles estavam explorando as margens, coletando amostras e aprendendo sobre a fauna e a flora local. A relação entre Dito e Caramelo se aprofundava a cada dia. O cachorro parecia entender que aquele era um momento decisivo para todos. Em várias ocasiões, Caramelo liderava os jovens pelas trilhas do rio, farejando sinais de presença de animais, mostrando caminhos seguros e alertando para perigos invisíveis. Entre as descobertas do grupo estava um ninho de pássaros raros, escondido em uma árvore antiga próxima à área ameaçada. Esse fato foi usado como argumento nas reuniões com a empresa para reforçar a importância da preservação. Laurinda, com seu jeito sábio, falou sobre a conexão espiritual entre o povo e a natureza, lembrando que aquele rio e aquela terra eram muito mais que recursos, eram a identidade da vila. O especialista ambiental trouxe um laudo técnico que apontava riscos reais caso o empreendimento avançasse sem medidas rigorosas. Isso fortaleceu a posição da comunidade e deu mais respaldo para as negociações. Ao mesmo tempo, a vila organizava eventos culturais para celebrar suas tradições. Festas juninas, apresentações de quadrilha, rodas de viola e culinária típica uniam gerações e mostravam a força da cultura local. Caramelo participava de todas essas ocasiões, correndo entre as pessoas, recebendo carinho e trazendo sorrisos até para aqueles mais preocupados. Durante uma dessas festas, uma conversa importante aconteceu entre Laurinda e João Marcos. Eles discutiram estratégias para garantir que a empresa aceitasse as condições impostas pela comunidade, ressaltando a importância do diálogo e do respeito mútuo. Decidiram também fortalecer as parcerias com órgãos governamentais e organizações não governamentais que defendiam causas ambientais e sociais. Porém, uma reviravolta grande ocorreu quando receberam uma proposta inesperada da empresa, um projeto alternativo, com impacto reduzido e investimentos em infraestrutura para a vila, incluindo escolas e postos de saúde. Essa oferta gerou debates acalorados.
Alguns moradores viram nela uma oportunidade de melhoria, enquanto outros temiam que fosse apenas uma maneira de dividir a comunidade e enfraquecer a resistência. Laurinda convocou uma nova assembleia para discutir o assunto, dando voz a todos. Dito, que crescia em maturidade e liderança, falou sobre a importância de manter os valores, mas também de saber negociar para garantir o melhor para todos, sem abrir mão do essencial. A decisão tomada foi a de aceitar o projeto alternativo, mas impondo regras claras para que a vila mantivesse sua identidade e suas tradições intactas. Foram definidos limites para as construções, preservação das áreas verdes, manutenção do acesso ao rio e o compromisso de valorizar a cultura local em todas as etapas. Esse acordo representou uma vitória significativa para a comunidade, conquistada com esforço, diálogo e coragem. Mas não foi sem sacrifícios. Alguns moradores que discordavam ficaram magoados, e o equilíbrio da vila precisaria ser reconstruído aos poucos. Caramelo, que testemunhara toda. Você chegou até aqui? Então comente o velho, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.